Leiamos 2 Samuel, capítulo 9, o verso 13 diz assim: Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Mefibosete, ele era neto do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Mefibosete era filho de Jonatas, filho de Saul. Jonatas e Davi desenvolveram uma grande amizade. No tempo em que Davi havia sido ungido rei em lugar de Saul por desobediência de Saul, a Bíblia diz que Saul perseguiu por muito e tentava matar Davi. Mas Jonatas, mesmo sendo filho de Saul, desenvolveu uma grande amizade com Davi. E os dois selaram esta amizade. Eles fizeram uma aliança entre os dois. E essa aliança foi uma aliança fundamental para o desenvolvimento da história que nós vamos compartilhar nessa noite. Principalmente foi uma aliança, um passo importante na vida deste homem, ao qual a Bíblia chama de Mefibosete, enfim, a pronúncia nós podemos aqui variar. Esse homem que tem um nome que está atrelado à vergonha. O nome de Mefibosete, ele traz na sua raiz a palavra vergonha. Vergonha destruidora, é um melhor um entendimento, mas pode também simbolizar aquele que destrói a vergonha. O fato é que Mefibosete tinha no seu corpo uma marca, e a Bíblia diz aqui no verso que nós lemos que ele era aleijado dos pés. Um jovem neto do rei Saul, filho de Davi, mas que tinha em si, trazia consigo uma marca, trazia consigo uma vergonha. E esse jovem, ele foi criado pela babá, pela sua ama, distante da casa do seu pai Jonatas, e nem poderia ser criado na casa de Jonatas, porque ele justamente foge de Gibeá, onde Saul reinava, porque os filisteus estavam marchando contra os israelitas, e Jonatas é levado pela sua empregada, saindo em fuga, justamente porque os filisteus haviam matado na batalha Saul e Jonatas. Então a empregada pega aquela criança e sai com ela de Gibeá e vai para uma terra distante. Ele é criado numa cidade chamada Lodebar, que significa sem pasto, sem alimento, sem esperança, uma terra de abandono, uma terra de rejeição, um lugar de angústia. Interessante que nesse lugar chamado Lodebar, que o seu significado tem tudo a ver com a característica da cidade, era como que um lugar onde as pessoas semelhantes a Mefibosete viviam. Lodebar era um lugar que congregava miséria. Era um lugar habitado por mendigos, por pessoas doentes, por pessoas leprosas, muito provavelmente. Então era um lugar onde os excluídos, os abandonados, os rejeitados se juntaram, e lá eles viviam, né? Um consolando ou tentando talvez consolar o outro. Por que Mefibosete era manco, era aleijado dos pés? A Bíblia diz que quando a sua empregada estava fugindo, e nós podemos ver isso aqui no Evangelho, ou no 2 Samuel, capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. E aí o texto explica o motivo. Ele tinha 5 anos de idade. Uma criança de 5 anos de idade, que foi criada pela empregada, pela babá, longe de família, longe do pai, estava morto, longe da mãe, foi criado por um terceiro, num lugar de desprezo, num lugar de abandono, uma criança marcada desde a sua infância. Ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, que Saul e Jonatas, o seu avô e o seu pai, estavam mortos, haviam morrido.
Aí o texto fala que a sua ama apanhou, fugiu com aquele jovem, para que ele não fosse morto pelos filisteus. E nessa fuga, na pressa, ela deixou o menino cair. E ele ficou manco. E a Bíblia diz que o seu nome era Mefibosete. Então ele era aleijado dos pés por uma questão de fatalidade. Aquela empregada não jogou ele no chão. Aquela empregada não fez isso por mal. Na ânsia de salvar o menino, ela teve um lapso e o menino caiu e ele fica aleijado. Mas apesar de ser aleijado dos pés, a Bíblia diz aqui no verso 12, que nós não lemos, no verso anterior, que Mefibosete se casou, ele tinha um filho chamado Mica. Então ele estava em Lodebar, ele estava numa terra de esquecimento, num lugar de opressão, criado pela empregada, distante de todos os seus familiares, até porque ele não tinha familiares. E nesse lugar, meus irmãos, a gente pode entender que ele se acomodou, ele aceitou aquela condição de desprezo, de abandono. Porque lá ele se casa, lá ele tenta construir a sua vida, lá ele tenta seguir a sua história, ele tenta de alguma maneira apagar todas essas amarguras e tristezas da sua vida, seguindo ou tentando seguir uma vida, uma espécie de tentar apagar as suas amarguras que a vida lhe tinham trazido sobre si. E lá ele iria terminar a sua história. Apesar de ter nas suas veias sangue real, sangue de Saul, sangue de Jonatas, apesar de ter toda uma perspectiva de futuro, agora Mefibosete não tinha esperança de mais nada. Eu vou morrer aqui nesse lugar de tristeza, eu vou acabar os meus dias aqui eu vou viver meus últimos fôlegos, o meu último fôlego de vida. Mas o texto que nós vamos compartilhar agora à noite diz que a história desse rapaz muda. A história dele muda por quê? Porque Davi, para honrar a aliança que ele fez com Jonatas, ele manda trazer Mefibosete de Lodebar para Jerusalém. Davi traz ele e a sua família. E não apenas isso, nos versos 6, 7, 8, 9 em diante, que depois nós vamos voltar aqui, a Bíblia diz que Davi restitui todas as terras que eram do seu avô de Saul. Então agora Mefibosete ele tem não somente um lugar para morar, ele não tem apenas um lugar para viver, para poder construir a sua vida, mas ele recebe de volta tudo aquilo que era do seu avô. E mais ainda, ele recebe a opção, a possibilidade ou a certeza de ter Ziba, que era empregado de Saul, agora servindo a Mefibosete. Davi restitui as terras para ele, mas também coloca o empregado para cuidar daquelas terras, para plantar aquelas terras. E isso era fundamental para ele porque ele era aleijado dos pés, ele não poderia com as suas mãos trabalhar aquela terra. Então Davi coloca o empregado de Saul para fazer isso, embora que ele, Mefibosete, não precisava disso, porque o texto fala que ele iria comer para sempre aonde? Na mesa do rei. Mas a preocupação de Davi era uma restituição completa para Mefibosete e a sua casa. Essa história, meus irmãos, ela tem muitos ensinamentos para a nossa vida. É isso que a gente vai nessa noite compartilhar com você. 4 ensinamentos a partir desse texto, dessa história, desses fatos que a Bíblia ela está nos narrando. E esses ensinamentos, eles podem ser um paralelo físico com a história de Mefibosete. Você pode olhar para a sua vida e se identificar com ele. Você também tem alguma dificuldade, algum problema, alguma deficiência, alguma vergonha, e por isso você queira se isolar, se afastar e viver os seus últimos dias num lugar de esquecimento, mas Deus quer te trazer, Deus quer te mudar. Ou uma identificação espiritual, porque essa é a mensagem maior de Mefibosete. Por trás dessa história tem uma aplicação sobre o reino espiritual. E além disso, meus irmãos, todos nós temos o que eu vou chamar aqui de um pezinho em Lodebar.
Todos nós temos algo que nos magoa, algo que nos oprime. Todos nós passamos por sofrimentos, por dores, por tristezas. Todos nós temos o nosso próprio Lodebar, a nossa terra do esquecimento, a nossa terra da angústia, o nosso lugar, né, de dores e de lamentos. Mas a história diz que o rei, ele vai nos resgatar de lá. Amém? O rei vai para nos tirar desse lugar. O rei vem para nos restituir a nossa condição. Ele vem para que a gente possa então ter a nossa vergonha removida e agora a gente possa se assentar à mesa com ele e poder ser alimentado através da sua mão poderosa. A primeira lição, a primeira verdade, a primeira mensagem que o texto nos apresenta está no verso 3 e no verso número 4 do texto de 2 Samuel. Primeira mensagem, primeira verdade. O verso 3 e o verso 4 do capítulo 9, que você vai deixar a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, diz assim: perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul, quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Davi perguntou. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Primeira aplicação, meus irmãos, desse texto ao meu coração e ao seu coração: que longe da mesa só existe necessidade. Longe da mesa do rei, o que vai imperar são necessidades, deficiências. O texto que nós estamos compartilhando está dizendo que Mefibosete estava longe de Jerusalém, longe da capital, longe do rei, na terra de Lo-debar. E como que ele vivia lá? Ele vivia em necessidades, ele vivia escassez, ele vivia uma situação deplorável. Lo-debar traz no seu próprio nome esse sentido, né? A escassez, sem pasto, sem esperança, sem futuro. Lo-debar era marcada pela escassez. E se só isso não chegasse, o texto diz que ele morava na casa de Maquir. Ele vivia de favores na casa desse homem, que significa vendido. A história toda de Mefibosete, apontando para onde ele estava, longe da mesa do rei, nos leva a esse estado de necessidades, de abandono, de angústia, de escassez, de tristeza, de dor. E meus irmãos, essa lição ela é muito importante para nós, porque se nós vivermos longe do rei, longe de Deus, o que vai imperar nas nossas vidas é também a escassez ou as necessidades. Mefibosete é nascido para reinar, ele era filho de Jonatas, um possível ascendente ao reino de Israel. Mas aquele que nasce para reinar, agora está vivendo em abandono. Ele está vivendo agora numa situação de calamidade. Ele vive sem esperança, ele vive sem perspectiva. Ele está em Lo-debar lamentando as suas percas, chorando as suas mágoas, as suas dores, as suas angústias. Ele perde o trono, ele perde a perspectiva de ser rei, ele perde a sua dignidade, agora ele está aleijado dos pés, ele se arrasta, ele perde, irmãos, em outras palavras, toda a perspectiva de futuro. Qual seria o futuro que Mefibosete poderia esperar em Lo-debar, aleijado, vivendo naquela condição? Zero. Esse estado de Mefibosete, sem esperança, sem perspectivas, vivendo em ampla necessidade, é muitas vezes o nosso estado e a nossa condição diante de Deus ou ausente de Deus. Porque viver longe de Deus é viver no nosso Lo-debar, na nossa terra de esquecimento, de abandono. Eu estando longe de Deus, eu vou estar automaticamente vivendo no abandono, no desprezo, nas necessidades, atolado em toda essa gama de escassez. Até a pessoa pode ter bens,
Pastor, mas eu tenho bens, eu tenho riquezas, então eu não vivo essas necessidades. Tudo bem, você pode ter coisas materiais, mas talvez o seu coração está vazio de alegria, de paz, de contentamento, de tranquilidade, coisas que o dinheiro não pode comprar. E querendo ou não, meus amados, longe de Deus, nós vamos estar escassos de muitas coisas que a gente não consegue com o nosso próprio braço, que a gente não consegue pela nossa própria força. Mas Deus em Jesus, Ele pode suprir todas essas necessidades. Tudo aquilo que Mefibosete não tinha em Lodebar, longe da mesa do rei, ao vir para Jerusalém, para a mesa do rei, todas aquelas necessidades agora são sanadas. Tudo aquilo que ele não tinha em Lodebar, ele encontra na mesa do rei. Por isso, meus irmãos, Deus em Jesus Cristo, Ele pode suprir todas as nossas necessidades. E o apóstolo Paulo diz isso lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 19. Se você puder, abra sua Bíblia. Filipenses, capítulo 4, verso número 19. Viver longe de Deus, querido, é viver em escassez. Viver longe de Deus é não ter aquilo que Deus pode nos conceder. Viver longe de Deus é viver no nosso Lodebar, na nossa terra de aflição, no lugar de esquecimento, na terra de amargura. Palavra de Deus, Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo dizendo: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus. Então, o meu Deus, o nosso Deus, Ele pode suprir em Cristo todas as nossas necessidades. Aquelas que são aparentes, aquelas que não são aparentes, materiais, espirituais, sentimentais, emocionais. O nosso Deus, Ele é uma fonte de suprimento de necessidades. O nosso Deus é aquele que preparou aquela mesa, aquele banquete, e está convidando todos para vir e se assentar e se alimentar do seu suprimento. Mas, meus amados, se nós vivermos, se você viver longe de Deus, você vai ter necessidades. Se você continuar longe de Deus, a sua vida vai estar repleta, não de fartura, mas de necessidades. Porque aqueles que vivem com você, dentro desse poço de necessidades, não poderá suprir as suas necessidades. Quem em Lodebar poderia suprir as necessidades de Mefibosete? Ninguém, porque todo mundo que morava lá estava igual ou pior a condição dele. E quando, meus irmãos, a gente vive longe de Deus, a gente se agrupa com pessoas que estão na mesma condição nossa, de afastamento, de distanciamento, de escassez, e não há ninguém que possa então nos ajudar. E é por isso que a gente tem que sair do nosso Lodebar, sair do nosso lugar de esquecimento e estar diante do Senhor, porque é só Ele quem pode suprir todas as nossas necessidades. Amém? Longe da mesa de Deus só existe necessidade, mas na mesa de Deus, essa é a segunda lição para nós, na mesa de Deus nós somos restituídos. Verso 5, do verso 9 ao verso 12 de Samuel 9. O verso 5 diz: então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Verso número 9. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Restituição, meus irmãos. Na mesa do rei existe restituição. Traga Mefibosete de Lodebar. Ele vai viver aqui em Jerusalém. E eu vou devolver, eu vou restituir tudo o que era dele e da sua família. Davi falando para Ziba, o empregado de Saul, que se tornou empregado de Mefibosete: você e os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor, ou seja, na casa de Mefibosete. Mas, Davi diz: Mefibosete comerá sempre à minha mesa,
Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o Senhor ordenou. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Na mesa do rei, queridos, há restituição. Se em Lodebar existe escassez, na presença do Senhor há restituição. O rei manda buscar, o rei manda tirar Mefibosete daquela condição de Lodebar. Os bens que seriam dele por direito foram devolvidos. Isso era uma prerrogativa da lei judaica. A cada 7 anos, todas as terras voltavam para os seus donos originais. Era a lei ou o ano do jubileu, o ano da alegria. Se alguém tivesse passado necessidade e tivesse cedido as suas terras, arrendado as terras, depois de 7 anos ou a cada 7 anos, todo mundo que tinha cedido as terras recebia de volta para recomeçar a sua história de vida. Restituição. E Davi então restitui a Mefibosete todas as suas propriedades, todos os seus bens. E além das terras, Davi dá para Mefibosete servos. O texto fala que Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E essas 35 pessoas, 36 com o Ziba, agora passaram a servir Mefibosete. Ele não recebe apenas as terras, ele recebe também empregados, servos, para que pudessem trabalhar aquelas terras, uma vez que ele, como eu já disse, era aleijado, ele não podia trabalhar as suas terras. Então, Davi ordena que Ziba fizesse isso junto com a sua casa, junto com a sua parentela. A restituição, meus irmãos, foi muito importante, não somente para Mefibosete, mas para a sua descendência, em especial para Mica, o filho de Mefibosete, porque ele já estava garantido de comer todos os dias na mesa do rei, mas a geração, a descendência, o futuro da casa de Mefibosete precisava de uma terra, precisava de uma herança para ele construir a sua história de vida. E Davi fez justiça, e Deus faz justiça, e Deus restitui, meus amados, Deus devolve. Ele não precisava, mas a sua geração precisava. O tempo que Mefibosete passou longe de Jerusalém, longe da mesa do rei, foi um tempo de escassez, um tempo de dores, um tempo de angústia, mas agora ele é restituído de tudo aquilo que ele havia perdido. E o tempo que nós passamos longe de Deus vai tirar, meus irmãos, muitas coisas de nós. Falo isso com tristeza, porque é uma realidade. O tempo que a gente passa afastado de Deus é um tempo em que a gente vai ser consumido por aquilo que ainda nós temos. Você lembra de Noemi? Lembra da sua família que saíram, foram para o lugar do esquecimento, foram viver numa região distante, e lá ela perde o marido, lá ela perde os filhos, e ela volta depois amarga. Ela retorna amargosa. O tempo que ela passou longe da casa do pão, de Belém, nas terras de Moabe, tirou dela o pouco que ela tinha. Irmão, isso é uma realidade, meu querido, isso é uma verdade. O tempo que a gente passa afastado de Deus é um tempo que vai nos tirar muitas coisas, que depois Deus até pode nos restituir, mas muitas delas até mesmo não haverá mais restituição. Com o pecado de Adão, muitas tragédias vieram para a humanidade. E o tempo que a gente passa longe de Deus, a gente está acumulando tragédias na nossa vida. Com o pecado de Adão veio a morte, veio a maldição, veio o sofrimento, veio a dor. E a gente estando longe de Deus, a gente vai estar cultivando isso na nossa vida. Longe de Deus, amado, a gente só tem a perder. Longe de Deus, a gente só tem a perder. Por isso é importante voltar para a presença de Deus. Por isso é importante entender que Deus quer nos tirar lá do nosso Lodebar, para nos colocar na sua presença, porque é só Ele que pode mudar a nossa vida. Quem poderia mudar a história de Mefibosete? Apenas Davi como o rei de Israel. E é Jesus, o rei dos reis, que pode mudar a minha e a sua história. De que maneira? Te dando salvação, rompendo na sua vida o pecado, libertando da culpa, trazendo segurança espiritual,
Deus ele pode nos alcançar com a salvação, nos salvar do nosso Lodebar, nos tirar desse lugar de humilhação que é o pecado, para que a gente possa então receber o perdão e as graças e as dádivas do Senhor. Deus pode nos dar descanso, Mateus 11:29, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É só Ele que pode, irmãos, nos libertar e nos dar alívio das angústias, das aflições, das noites sem dormir, de tudo aquilo que angustia o nosso coração. É Ele quem pode nos dar descanso, é Ele quem pode nos dar cura, curar as nossas feridas, principalmente aquelas que ninguém pode ver, feridas da alma, feridas que estão no nosso coração e ninguém vê. É Ele quem tem o remédio para a nossa cura, é Ele quem pode nos dar uma nova vida. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ele pode nos dar esperança, porque é Ele quem pode restituir tudo aquilo que você perdeu. Volte para a presença do Senhor, venha para Lodebar, deixe a terra do abandono. Terceira lição, terceira verdade, verso número 11. A mesa do rei. Na mesa do rei, todos nós somos tratados como filhos. O verso 11 diz que Ziba concordou com aquilo que Davi tinha feito. E o texto termina no verso 11 dizendo: Mefibosete passou a comer à mesa de Davi. Passou a comer à mesa de Davi. Não como um convidado. Não como um intruso. A Bíblia diz que ele passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Então, meus amados, diante da mesa, nós somos tratados como filhos. Quando nós nos assentamos à mesa com o Senhor, nós passamos a ser tratados com as honras de filho. Mefibosete ele está à mesa como se fosse um dos filhos de Davi, a bondade de Davi, lembrando o pacto que ele tinha feito com Jonatas lá no passado. 1 Samuel capítulo 20, verso 14 ao 17, aquele pacto de honra, aquele pacto de promessa. Jonatas prometeu ajudar Davi a fugir de Saul, e Jonatas fala com Davi: olha, se eu morrer, Davi, cuida da minha herança, cuida dos meus familiares. Um pacto feito agora, ele é trazido à tona. Davi não só devolve as terras e os bens, e não apenas dá comida, não apenas dá cuidado. Trazer Mefibosete para Jerusalém, assentar à mesa, não é apenas suprir uma necessidade física, material, mas Mefibosete passa a ser tratado, honrado, como se fosse um filho do rei. Mefibosete era, por genealogia, descendente de rei, e agora ele está à mesa como se fosse ele está sendo restituído ao seu papel, à sua condição. Por isso, meus amados, que a mesa, o único tratamento que Deus nos dá, é um tratamento de filhos. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, a todos aqueles que nele creu, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ao crer em Jesus como Senhor e Salvador, nós assumimos um status de filhos. Deixamos de ser criaturas, deixamos de ser pessoas simples como qualquer outro ser humano e nos tornamos filhos de Deus. Isso é muito grandioso, porque Paulo vai dizer em Romanos 8,17 que nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo Jesus. Ora, se nós somos filhos de Deus, como Jesus é filho, nós passamos a ser herdeiro, como Jesus é herdeiro. Nós vamos herdar com Jesus todas as dádivas, todas as bênçãos do Pai. Então, meus irmãos, não há outra identificação a nós, senão você é um filho. Você vai ser tratado como filho. Eu vou amar você como sendo meu filho. A herança de Cristo é a nossa herança. Uma herança que Ele conquistou na cruz. E pela cruz, essa herança que não é apenas material.
Uma herança que não é de coisas, mas é uma herança de valores, de riquezas espirituais, eternos. Essa é a melhor e a maior herança que nós temos em Jesus, queridos. Não são coisas materiais, mas são valores eternos, segurança eterna, paz, alegria para a nossa vida, para a nossa eternidade. A herança não será sua se você não quiser. Querido, a herança não vai ser sua apenas se você não quiser. Se como aquelas pessoas convidadas lá na parábola do banquete, dar desculpas, justificativas e dizer eu não posso ir, eu estou ocupado, não quero fazer isso. Apenas se nós não formos é que nós não receberemos a herança. Porque se nós formos a Deus como filhos, teremos parte nessa herança que é destinada a todos nós. Deus sempre nos olha como os seus filhos e vai nos tratar como filho. Não importa o que nós fizemos, não importa o que você fez no seu passado, a sua história de vida, a Deus isso não importa, porque Deus vai te transformar numa nova criatura e Ele vai te considerar como um filho. Você lembra da parábola do filho pródigo de Lucas capítulo 15? Aquele jovem que sai da casa do pai, gasta toda a sua herança e depois está numa situação difícil, no seu Lodebar, vivendo na miséria, e ele retorna para a casa do pai, querendo ser tratado como um empregado, mas ao chegar na casa, ele não é tratado como empregado porque ele era filho, e ele é tratado como filho. É por isso, meus irmãos, que Deus vai nos tratar como filhos e não como funcionário, não como empregado, não como um convidado. Na mesa do rei, nós somos tratados como filhos. E quarta e última verdade para a gente concluir. Verso número 13, pelo qual nós começamos. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. A última mensagem, a última verdade é de que a mesa esconde os nossos defeitos. A mesa oculta as nossas falhas. Mefibosete era aleijado dos pés. Nós vimos na história que ele era aleijado dos pés porque a sua ama deixou ele cair. Talvez ele tenha batido a coluna, tenha ficado paraplégico ou apenas tenha quebrado os pés e por isso ele ficou coxo dos pés, manco. Mas isso não vem ao caso. O fato é que ele tinha um defeito. E esse defeito era visível, era um defeito aparente. Todo mundo via, não tinha como ele esconder aquele defeito. Todo mundo via e por que não acreditar que as pessoas até o menosprezavam por conta disso? Ele trazia esta vergonha que ele não podia ocultar de ninguém, uma vergonha que lhe era constrangedora, uma situação de humilhação. E é por isso que ele vai para Lodebar, porque ele vai se juntar com aqueles que igual ele também tinham defeitos, aquele que igual ele também tinham as suas vergonhas, porque Lodebar congregava todos os envergonhados, ou os defeituosos, ou as pessoas que eram rejeitadas. Então, vir para Jerusalém, sair de Lodebar, vir para Jerusalém, poderia significar uma possibilidade dele expor de novo o seu problema. Porque lá em Lodebar, ninguém notava tanto o defeito de Mefibosete, porque todos eram defeituosos como ele. Mas vindo para Jerusalém, ele poderia então estar expondo o seu defeito. Mas, queridos, na mesa, o defeito desaparece, porque o seu defeito era onde? Era nos pés. Então, quando ele se assentava à mesa, quem estava assentado com ele à mesa não tinha visão dos pés, porque os pés estavam escondidos sobre a mesa, sobre a toalha da mesa. Então ninguém via o defeito de Mefibosete. Quando as pessoas olhavam para ele assentado à mesa, as pessoas viam lá um filho descendente de Davi, de Jonatas, descendente de Saul. As pessoas viam um homem que tinha no seu sangue o sangue real. As pessoas não viam o defeito de Mefibosete, mas viam lá um neto de rei,
E ele estava sentado na mesa com o rei, com os filhos do rei. O seu defeito, o seu pecado estava escondido pela mesa do rei. Ele era um como os outros, diante dos olhos daqueles que estavam lá. A mesa escondia os seus defeitos. A mesa encobria a sua vergonha. Todos viam lá o neto de Saul, não viam um homem aleijado, um homem defeituoso. Fugir de Deus para esconder o pecado, meu irmão, é se juntar a outros pecadores, é ficar preso nesse ambiente e nessa condição de pecado por toda a nossa vida. Foi isso que Mefibosete fez. Ele saiu, foi para Lodebar para se juntar com quem tinha defeitos como ele. E quando nós fugimos de Deus por conta do pecado, ou o pecado nos faz afastar de Deus e das pessoas e da comunhão, achando que lá nós estamos escondidos e protegidos, nós vamos ficar lá presos para sempre. Então, quando você vê a perspectiva de estar diante de Deus e ter os pecados revelados, isso não deve ser algo para te afastar de Deus, mas para estar diante de Deus, para que a graça de Deus seja revelada na sua vida. Receber a Jesus é receber a graça. E graça, meus irmãos, é aquilo que vai encobrir os nossos pecados aos olhos das outras pessoas. Graça não é que Deus vai passar a mão na nossa cabeça e Deus vai concordar com o nosso pecado, mas a graça é um conceito em que Deus nos perdoa, e se Deus perdoa, Deus não vai olhar mais para o nosso defeito, para o nosso pecado, porque a graça é como uma toalha que vai cobrir os nossos pecados diante da face do Senhor. E quando Deus olhar para nós pela cruz, Ele não vai ver em nós o pecado, o defeito, mas Ele vai ver em nós a presença de Jesus, a toalha da graça. Porque Deus, Ele nos perdoou, Deus, Ele nos transformou, e é por isso que nós temos que sair do nosso Lodebar e vir para a mesa do rei, porque Ele quer encobrir os nossos defeitos com a sua graça, ou melhor, Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer renovar, Ele quer perdoar, e assim então, Ele vai nos encobrir com a sua gloriosa presença. Por isso, num outro caminho, vá para a mesa do rei, se assente à mesa do rei. A toalha da graça cobre os nossos pecados aos olhos humanos, esconde as nossas imperfeições. A mesa do rei vai esconder os seus defeitos e vai propiciar a você a possibilidade de estar assentado como um filho do rei. Amém? Amém.